Haaland vira sonho do Real Madrid, Corinthians avança para tirar jogador do São Paulo e Facundo Torres de saída do Palmeiras. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição desse sábado do Mercado da Bola. Pessoal, eu já tinha falado nos últimos vídeos que agora eu faço parte do time do Pix do Milhão. E o que é o Pix do Milhão? É basicamente um clube de vantagens, onde você adquire pontos que você pode trocar por descontos, experiências, tudo isso envolvendo até as principais lojas do Brasil. Mas o principal que envolve o Pix do Milhão é você poder participar de sorteios quase que diários de grandes premiações. Tem sorteio de 100 mil reais, Raspou ganhou de 20 mil reais e toda sexta-feira eles sorteiam 1 milhão de reais em premiação. Se você quiser conhecer o Pix do Milhão, saber mais sobre o que eu tô falando, você pode clicar no link que eu vou deixar na descrição ou depois escanear esse QR Code. Conheça o Pix do Milhão totalmente sem compromisso. Galo anuncia novo lateral. Nós iniciamos a edição desse sábado do Mercado da Bola pelo futebol brasileiro, onde o Atlético Mineiro confirmou mais um reforço para essa temporada. Depois de anunciar o lateral esquerdo René Lodge, o volante Maicon, agora o Atlético anunciou a chegada do lateral direito equatoriano Ângelo Preciado, que estava jogando pelo Sparta Praga da República Tcheca. E aqui na América do Sul tinha surgido muito bem pelo Independiente del Valle. É jogador, inclusive, da seleção equatoriana. Preciado foi comprado por cerca de 5 milhões de euros e assinou contrato com o Atlético Mineiro até 2029. Chega para exercer a função em que jogava na temporada passada também o Saravia, jogador que não teve o seu contrato renovado. Ele tem 27 anos e é conhecido muito pela sua presença ofensiva. No Del Valle do Equador já se destacava por ser um cara muito ofensivo, que estava muito no campo de ataque, e os números dele na atual temporada pelo Sparta Praga só comprovam isso. Em 23 jogos até então, tinha 1 gol e 7 assistências. Então agora, certamente com Preciado na direita e Renan Lodge na esquerda, o Galo vai ter muito mais ultrapassagens dos seus laterais e muito vigor físico por parte dos dois. Eu, particularmente, achei uma contratação muito boa. Matheus Pereira volta ao Corinthians. Indo para o Corinthians confirmou o seu segundo reforço para 2026. Depois de anunciar o zagueiro Gabriel Paulista, que até já realizou a sua estreia, agora quem chega, ou melhor, quem volta ao Parque São Jorge é o meio-campista Matheus Pereira. Só que esse Matheus Pereira, calma, não é aquele Matheus Pereira canhoto que joga no Cruzeiro. Esse Matheus Pereira é o Matheus Pereira que estava no Fortaleza e agora fechou com o Corinthians por empréstimo de 1 ano. E por que eu digo que ele volta ao Parque São Jorge? Porque o Matheus Pereira foi formado na base do próprio Corinthians, chegando até a disputar Copinha há muitos anos atrás pela equipe paulista. Então agora ele chega com um contrato de empréstimo de 1 ano, jogador de 27 anos. Chega para o meio campo do Corinthians, obviamente, para compor elenco. Afinal, hoje o meio campo do Corinthians está muito bem servido. O Matheus acabou participando da campanha do Fortaleza no ano passado, em que a equipe cearense foi rebaixada para a Série B. Ele realizou 20 jogos por lá, marcou 2 gols e deu 3 assistências. Corinthians avança por Alisson. Após anunciar Matheus Pereira, agora o próximo que pode ser confirmado pelo Corinthians é o meio-campista Alisson, de 32 anos, que joga em um rival, no São Paulo. O Corinthians já há mais ou menos 2 semanas tem buscado a contratação do Alisson por um pedido do técnico Dorival Júnior, que treinou o Alisson quando eles estiveram juntos no São Paulo e foram, por sinal, campeões da Copa do Brasil de 2023. Agora, até pela saída do Maicon, o Dorival Júnior entende que o Alisson seria um bom nome para compor elenco. E aí vem a informação do jornalista André Hernan, de que o Corinthians conseguiu o sinal verde por parte do Alisson para prosseguir com as negociações. O São Paulo, por sua vez, quer uma compensação financeira para liberar o jogador, já que a ideia inicial do tricolor, que era de envolver algum jogador do Corinthians numa troca, foi descartada. Como eu já tinha falado em outros vídeos aqui do canal, no meu entendimento, o Alisson chegaria no Corinthians só para compor elenco mesmo. Hoje o Corinthians tem boas peças no meio-campo, como o Martinez, tem o Breno Bidon, tem o Ranieri, tem o Garro, tem o Carrilho. Para mim, o Alisson chega para ser só mais um. Pelo menos por enquanto, eu não enxergo ele chegando com possibilidade de titularidade, não. Até porque o Alisson de 2026 não é o Alisson de 2023, que foi peça-chave do Dorival no São Paulo. O Alisson veio agora de 2 temporadas em que voltou a sofrer com lesões e passou mais tempo no departamento médico. Luigi interessa ao Atlético Mineiro.
Parece que nessas últimas temporadas o Atlético Mineiro se viciou em contratar jogadores do Palmeiras. Podem ver que são inúmeros casos. Pegando da temporada passada para cá, teve Rony, teve Gabriel Menino, teve também o Patrick. Em outra oportunidade, o Gustavo Scarpa também era um jogador com passagem pelo Palmeiras. Caio Paulista. E agora isso pode acontecer de novo, porque, de acordo com o jornalista Thiago Fernandes do Portal Gol, o Galo está interessado no atacante Luigi, de 19 anos, que foi formado na base do próprio Palmeiras. De acordo com o Thiago Fernandes, o Luigi tem tido conversas, negociações com vários times, tanto do Brasil quanto de fora do Brasil. Então, os empresários dele estão analisando a possibilidade de ele deixar o Palmeiras. E um dos times interessados nele é justamente o Atlético Mineiro, com o nome dele sendo muito bem avaliado pela comissão técnica de Jorge Sampaoli. Luigi, que tem 2 jogos nessa temporada pelo Palmeiras e marcou 1 gol. Esse é o tipo de negociação que eu não vejo sentido nenhum em o Atlético Mineiro fazer. Eu acho que para o Palmeiras poderia ser um baita acordo vender o Luigi, que com todo respeito a ele é um jogador bastante limitado. Não é um grande fazedor de gols, não é um atacante habilidoso, então eu não enxergo como que um jogador desse pode ser bem avaliado pela comissão técnica do Atlético Mineiro. Com todo respeito a ele, compensa muito mais você renovar o contrato do Hulk por mais 1 ano do que contratar o Luigi só porque é um jogador jovem. No Palmeiras, ele não soma hoje em nada, na minha visão. E tem mais, tá? Pelo fato de ser um jogador jovem, tem só 19 anos, podem ter certeza que se fosse negociado com o Atlético Mineiro, não seria por um valor baixo. É que hoje, o que acontece? Pelo fato de a base do Palmeiras estar muito em alta, com grandes vendas recentes como Endrick, como Estevão, meio que agora todo jogador que vem da base do Palmeiras, ele tem uma grife diferente, ele tem uma outra valorização. Só que no caso do Luigi, você pegando o que ele realmente pode produzir, eu acho que é muito pouco para o Atlético Mineiro, da mesma forma que já vejo que é muito pouco para o próprio Palmeiras. Facundo Torres fora do Palmeiras. Em meio à possibilidade de vender o Luigi, o Palmeiras está vendendo outro jogador que foi muito contestado pela torcida em 2025. O atacante uruguaio Facundo Torres, que fez uma temporada só até então com a camisa do Alviverde. Ele foi comprado do Orlando City no começo de 2025 por 12 milhões de dólares e chegou, me lembro muito bem na época, com a expectativa de ser o substituto do Estevão, que já estava vendido para o Chelsea. Só que na prática, o Facundo Torres nem conseguiu se firmar como titular do Palmeiras. Um jogador bem burocrático, até ajudava bastante na parte da marcação, mas não era aquele ponta de pegar, de ir pra cima, de quebrar linha, de fazer a diferença. Tanto que ele em 61 jogos fez 10 gols e deu 6 assistências, mas acabou rendendo sim abaixo do que se esperava dele. Aí agora vem a informação do jornalista Vene Casagrande que o Facundo Torres está de saída do Palmeiras após apenas 1 ano jogando sob o comando do Abel Ferreira. E tem mais, ele tá de saída para voltar para os Estados Unidos, já que antes ele jogava pelo Orlando. De acordo com o Vene Casagrande, o Palmeiras está vendendo o Facundo Torres para o Austin FC, que vai pagar 9 milhões e meio de dólares pela compra do atacante uruguaio. Caso a venda seja de fato fechada nesse valor, o Palmeiras vai assumir um prejuízo na negociação pelo jogador de 25 anos. Afinal, como eu tinha falado, o Palmeiras pagou 12 e agora vai vender por 9,5. Pelo menos o Palmeiras vai reconhecendo assim que errou em mais uma contratação. Da mesma forma que já admitiram o erro também quando emprestaram o zagueiro Mikael para o Inter Miami. Quando você contrata um jogador para ser o seu ponta e você paga 12 milhões de dólares nele, o mínimo que você espera é que vai ser um cara que vai pegar a bola, vai para o mano a mano com o lateral, vai fazer uma jogada diferente, vai criar uma oportunidade para os companheiros. Só que o Facundo Torres é um cara que pegava mano a mano com o lateral, pega na verdade, né, mano a mano com o lateral, toca de lado, toca para trás. Jogador assim não vira. Se for para um jogador ser comprado por 12 milhões de dólares e agir dessa maneira, é melhor você pegar um jogador da base que pelo menos vai ter a ousadia, a personalidade de ir para cima do adversário. Verratti de saída do Vasco. Indo para o Rio de Janeiro, o Vasco deve anunciar oficialmente nas próximas horas a saída do atacante argentino Pablo Verratti. O jogador de 37 anos que terminou a temporada de 2025 na reserva está de saída para o Cerro Porteño do Paraguai. O Verratti tem um salário altíssimo no Vasco e o Vasco já analisava a possibilidade de negociá-lo para essa temporada de 2026, ou pelo menos de liberá-lo para poder aliviar a folha salarial. E aí, o Cerro Porteño do Paraguai veio agora com força para contratar o Verratti, oferecendo para ele, de acordo com o portal do UOL,
mais ou menos o que ele ganha hoje no Vasco, só que dentro de um contrato de 3 anos. Então, para o Pirata, é extremamente vantajoso essa proposta feita pelo Cerro Porteño. Até pelo fato de ele ter só mais um ano de contrato com o Vasco, essa liberação pode ser uma boa para aliviar a folha salarial e o Vasco procurar por um jogador mais jovem e também de um custo menor. E até pro estilo de jogo do Diniz mesmo, não acho que o Verratti seja a melhor opção. É um cara que ele marca muitos gols, tem uma boa presença de área, mas o forte dele mesmo é a bola aérea. O Diniz acabou adaptando o seu jogo no Vasco de outra maneira no final de 2025, tanto que quem jogava como último homem lá na frente era o Ryan, justamente porque ele queria um jogo mais pelo chão e de mais velocidade. O Verratti, tecnicamente falando nesse quesito, deixa a desejar. É um cara que é bom na bola aérea. Fluminense de olho no caso Arias. Quem tem acompanhado nos últimos dias as edições do Mercado da Bola e do Boletim Weiner tá vendo que o Palmeiras tá muito interessado na contratação do John Arias, inclusive estando em contato com representantes do jogador, com o Wolverhampton da Inglaterra, e aí o Fluminense agora entra na jogada pelo Arias. Eu já tinha falado há mais ou menos 2, 3 meses atrás que existe uma cláusula no contrato do John Arias que dá prioridade ao Fluminense numa eventual negociação com um clube brasileiro. Então, mesmo que o Palmeiras chegue lá no Wolverhampton, por exemplo, e fale, olha, a gente quer pagar 20 milhões de euros no Arias e tá aqui a proposta. O Wolverhampton não pode aceitar logo de cara. Por existir essa cláusula de prioridade envolvendo o Fluminense, quando o Wolverhampton receber uma proposta pelo Arias, eles precisam comunicar ao Fluminense. Olha, a gente recebeu uma proposta aqui do Palmeiras de tantos milhões pelo Arias, vocês querem igualar a proposta? Vocês querem cobrir? Existe essa prioridade. E isso foi confirmado pelo presidente do Fluminense. O Matheus Montenegro deu a seguinte declaração em uma entrevista coletiva, falando sobre o caso do Arias, que fez história recentemente jogando no Fluminense. Com relação ao Arias, é um jogador que saiu daqui há menos tempo. É uma conversa que acontece com frequência. A gente soube que teve o interesse do Palmeiras e de outros clubes. Desde sempre tem o interesse de todos os clubes do Brasil. É um jogador espetacular. No contrato do Arias, temos uma cláusula de preferência do jogador. Temos que ser notificados. Nosso planejamento é por exercer essa preferência. Não sabemos o valor, mas temos um planejamento montado para exercer a preferência. Não posso garantir que vamos exercer. Não sabemos o valor, mas estamos nos planejando para isso. Ou seja, na visão do Matheus Montenegro, o Fluminense vai tentar atrapalhar algum outro rival que queira contratar o Arias aqui no Brasil. E ele tá certo em ter esse tipo de atitude. O Arias é um cara que para mim faz muita diferença. Ele já mostrou no Fluminense tudo o que ele é capaz de fazer, na seleção colombiana também. Um cara rápido, que faz gol, dá assistência, bate falta, bate pênalti. Aqui no Brasil já conhece o futebol daqui, foi campeão da Libertadores, da Recopa. O Fluminense, tendo a oportunidade de trazê-lo de volta, precisa fazer isso. Da mesma forma que um time como o Palmeiras também, se quiser um cara diferente, um cara que possa desequilibrar, o Arias é um dos nomes preferidos na minha visão. Manchester City acerta com Guerri. Indo para o futebol internacional, começando pela Inglaterra. Em outros vídeos, vocês já devem ter acompanhado que o Manchester City precisa para ontem contratar um novo zagueiro. Eles perderam Gvardiol, perderam Rúben Dias, perderam Stones, todos eles por lesões. Com isso, eles correram para o mercado para achar uma peça de reposição que pudesse jogar ali com o Ake, jogar com o Kuzanov. E o nome identificado foi o de Marc Guéhi, zagueiro de 25 anos que tem sido convocado para a seleção inglesa e tem se destacado com a camisa do Crystal Palace. Como ele está em fim de contrato com o Palace e tem contrato só até a metade do ano, o City correu para contratá-lo agora. Pagou, ou melhor, vai pagar uma taxa pela liberação dele. De acordo com o jornalista Fabrício Romano, o City chegou a um acordo com o Guéhi e vai pagar 20 milhões de libras para que o Crystal Palace o libere imediatamente. Contratação de emergência com o departamento médico recheado de zagueiros. Lembrando que caso o City consiga confirmar mesmo a chegada do Guéhi por 20 milhões de libras, eles vão estar tirando do mercado também uma grande opção. Afinal, pelo fato de estar rumo ao fim do seu contrato com o Palace, o Guéhi estava na mira de Real Madrid, de Bayern de Munique, de Liverpool, e o City pode de novo acabar levando a melhor por um jogador de muita qualidade. Ter Stegen vai trocar de time. Pegando nos últimos 10 anos do futebol europeu, com certeza um goleiro que esteve pelo menos no top 5 por muitas temporadas foi o goleiro alemão Marc-André ter Stegen, que já fez grandes temporadas jogando pelo Barcelona. Só que depois que ele teve aquela lesão do joelho, ficou um bom tempo fora, o Barcelona foi vivendo a vida sem ele. Contrataram o Chesney,
Agora, para essa temporada, contrataram o João Garcia, que tem mandado muito bem. E o Ter Stegen, quando voltou da lesão de joelho, estava fora dos planos do técnico Hansi Flick. Inclusive, ele fez só um jogo pelo Barcelona nessa temporada, mesmo sendo um dos jogadores com mais tempo de casa e também um dos líderes do elenco. Vendo então que não será aproveitado no Barcelona, o Ter Stegen pode trocar de clube ainda nessa janela. De acordo com informação da rádio Cadena Ser, o Ter Stegen interessa ao Girona, time também da Espanha. O Girona busca contratar o Ter Stegen por empréstimo até o final da temporada e vai tentar avançar pela contratação do goleiro de 33 anos a partir dessa próxima semana. Para ele pode ser uma boa, para que ele possa voltar a jogar, retomar o ritmo de jogo é muito importante, porque no Barcelona, ao que tudo indica, hoje ele vai ser a última opção para o Hansi Flick. E eu nem condeno o Hansi Flick por essa decisão, porque hoje ele tem do Chesney, tem do João Garcia, tá tudo funcionando muito bem. Não teria por que ele mudar só pela história do Ter Stegen no clube. E eu vou além, viu? Tem time grande por aí que poderia muito bem ir atrás do Ter Stegen. Pela idade dele, pelo currículo dele, a qualidade dele, ele poderia jogar em um time mais expressivo do que o Girona. Ao menos é a minha opinião. Real Madrid quer Haaland no verão. Vivendo uma crise nesse momento após a demissão do Xabi Alonso, eliminação na Copa do Rei logo na estreia do Arbeloa, o Real Madrid está olhando para o mercado e, até como uma cortina de fumaça, está dizendo que quer contratar um novo atacante. Foi publicado pelo jornalista Florian Plettenberg que o Real Madrid, para a janela de verão, ou seja, já para a janela de junho, quer contratar Erling Haaland, atacante norueguês, artilheiro do Manchester City, que já foi alvo do próprio Real Madrid antes de ir para o City, quando ele ainda era atacante do Borussia Dortmund. O Real Madrid há muito tempo quer a contratação do Haaland e enxerga que agora chegou o momento de ir atrás de fato da sua contratação. O Florentino Pérez gosta muito do Haaland e, além de o enxergar como um grande jogador, o vê também como um cara extremamente midiático e que poderia trazer esse aspecto de galácticos ainda mais para o time. Afinal, já pensaram eles unirem Haaland, Vini Júnior, Mbappé, Rodrigo, Bellingham, tudo no mesmo time? Porque o Real é assim, mais do que pensarem em um bom jogador, gostam também de pensar em um cara que dá um retorno muito em termos de imagem. E o Haaland no Real Madrid seria esse cara. Então o Real sonha com a contratação do Haaland e o vê nesse momento até, com a fase delicada do time, como um potencial salvador. E parece que esse interesse é recíproco, porque mesmo tendo contrato com o City até 2034... Informação também do Florian Plettenberg é de que o Haaland vê o Real Madrid como seu último grande objetivo de carreira. Ou seja, jogar no Real Madrid está futuramente sim dentro dos planos do centroavante. Ele tem 29 jogos na temporada pelo City e 26 gols marcados. Estamos falando de um cara muito fora da curva, que tecnicamente não é lá aquelas coisas, mas ele sabe fazer gol. Ele é o cara do último toque, é um cara letal. E aí imaginem com esse time do Real Madrid jogando pra ele, quantos gols ele não poderia fazer. Agora, uma coisa vocês podem ter certeza, o Real Madrid pode ter interesse no Haaland, o Haaland pode pensar em futuramente jogar no Real Madrid, só que para tirá-lo do City a tarefa vai ser difícil. O City amarrou muito bem o Haaland num contrato até 2034 e hoje o time praticamente joga em função dele. Tanto que toda temporada ele tá batendo aí 40, 50 gols exatamente por isso. E por ter o Haaland como hoje um dos pilares do seu projeto, o City não vai aceitar negociá-lo, ainda mais por um valor baixo. Até pelo tempo de contrato, podem ter certeza que vão jogar o valor lá em cima. Isso se não disserem até que ele não tem nem valor. Mas já pensaram o Real Madrid colocar no mesmo time Haaland, Mbappé, Bellingham, Vini Júnior? Seria legal de assistir. Queria agora saber a sua opinião aqui nos comentários sobre as notícias dessa edição do Mercado da Bola. Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o vídeo desse sábado. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e um ótimo final de semana. Vini Wagner aqui, valeu, falou e... fui!